Oi pessoal, professor Demis aqui falando, e nessa aula nós vamos começar o assunto novo, que é a parte de estática dos corpos. Nessa primeira parte da aula nós vamos falar sobre a estática de corpos em ponto material, e depois na próxima aula nós vamos falar sobre o corpo extenso. Então vamos logo nas questões. Um objeto de massa 10 kg está suspenso por dois cabos que exercem trações. Então nós temos tração 1 e tração 2. De mesma intensidade T. Então tem a mesma intensidade. As trações exercidas pelos cabos estão dispostas conforme mostra a figura a seguir, fazendo um ângulo de 30 graus, com a direção horizontal. O objeto está em equilíbrio estático, informação importante, e sujeito à atração gravitacional da Terra. Neste local, a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele te dá aqui a figura, mostra o T1 e o T2, eles têm módulos iguais. E ele coloca o valor do seno e do cosseno aqui, e o de 60 também aqui. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo de tração exercida por cada cabo. Então ele quer por cada cabo. Então, por causa de espaço, coloquei as alternativas aqui desse lado direito. Primeira coisa que nós devemos fazer toda vez que tiver uma questão envolvendo corpos, a gente vai ter que desenhar as forças envolvidas. No caso aqui, a primeira, como se trata de um corpo, ela vai ter uma força peso. É direcionado sempre para baixo. E é dado por massa vezes a gravidade. Aqui nós temos duas forças, essas duas forças elas estão inclinadas. Interessante que a gente faça a decomposição de vetores para que a gente possa analisar os vetores na horizontal e os vetores na vertical. Então a gente pode fazer aqui a decomposição desse vetor. A decomposição desse vetor aqui no eixo X, nós já vimos quando trabalhamos vetores, que nós vamos pegar a força T2 aqui, vezes o cosseno de 30 graus. Aqui ela vai ter também o mesmo valor, porque ele tem a mesma intensidade, o mesmo ângulo. Então esse TX aqui vai corresponder exatamente a esse outro. Então a gente já pode cortar, porque um vai anular o outro, porque eles têm a mesma direção e sentidos opostos. Aí, em compensação, nós temos a decomposição no eixo vertical. Então nós temos dois aqui. Então vamos botar aqui, vamos colocar aqui TY1 e TY2. De modo que vai ficar o seguinte, ó, TY1 mais TY2 ela vai ser igual ao peso, porque o peso está na vertical para baixo. Como a questão fala que ele está em equilíbrio estático, e equilíbrio estático, a somatória das forças vai ser sempre zero, porque ele vai ter que estar em repouso. Então, desse modo, nós temos a decomposição, se aqui é o cosseno, a decomposição para cima é o seno, ó. Seno de tetra, mais, aqui é o T1, né? E aqui T1, T2 vezes o seno de tetra. Isso igual ao peso. Então vamos lá. Quem é o seno de 30? O seno de 30 é um meio. Isso quer dizer que a força vai ser dividida pela metade. Como nós temos a mesma intensidade de T aqui, T1 e T2, que ele coloca aqui, então vai ficar assim, ó, T dividido por 2, porque é vezes meio, mais T dividido por 2, que é esse aqui, igual ao peso. Como a massa é 10 e a gravidade é 10, o peso é 100. Então a gente já pode colocar aqui T sobre 2 mais T sobre 2 é T. Então aqui é massa vezes gravidade. A massa é 10, a gravidade é 10. Então o T aqui vai ser de 100. 100 newtons, correspondente a cada tensão. Então a resposta correta aqui é letra C.
A segunda questão, pessoal, é uma questão do Enem 2019. Então vamos ver. Então, pessoal, a segunda questão é a questão do Enem 2019. É um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. E quando um atleta de massa de 80 kg está exatamente no meio, informação importante, está bem no meio. Essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus. Então, devido ao peso, ele vai esticar 10 graus. Com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E ele coloca o cosseno de 10 graus 0,98 e o seno de 10 0,17. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? Então, pessoal, isso aqui é exatamente como a questão anterior, né? A questão dos corpos. A gente vai ter que analisar primeiro os vetores aqui envolvidos. Então, a primeira coisa é que ele tem peso, né? E o peso é massa vezes gravidade. E nós já temos os valores da massa e da gravidade. Da massa e da gravidade. E aí nós vamos ter que fazer a decomposição da força. O que acontece? Por causa desse peso aqui, vai ter aqui uma força para cá, tensão, vamos chamar aqui de T. Como ele está exatamente no meio, essas tensões têm que ser iguais. Então vai ficar basicamente o seguinte, vou tentar desenhar aqui melhor. Vai ser uma tensão aqui, o corpo bem aqui, aí vai ter outra tensãozinha aqui, e aqui vai ter a força peso. De modo que a somatória dessas forças vai ser igual a zero. Então nós temos que fazer a decomposição desse vetor. Então vamos lá. Primeira decomposição desse vetor, você também tem que saber aqui qual é o ângulozinho aqui. A questão tem que informar isso aqui. O ângulo ele falou é de 10 graus. Então nós vamos decompor, vou pegar outra cor aqui do pincel. Vamos colocar aqui um azul aqui. Vamos decompor isso aqui no eixo X. Então aqui nós temos Tx e aqui nós temos a decomposição Tx, que é T vezes o cosseno. Como eles são iguais, esse aqui anula com esse. Então vai ficar igual à questão anterior, vai sobrar apenas a decomposição Y e a decomposição Y. Então vai ficar decomposição do eixo Y mais a decomposição do eixo Y tem que ser igual ao peso. Então nós temos aqui a 2 vezes TY igual ao peso do corpo aí. Então quem é o T? O TY é T vezes o seno de tetra igual ao peso. Então nós temos 2 vezes o T vezes o seno de 10. O seno de 10 ele coloca aqui para você. 0,17. Então fica 0,17. Igual a massa vezes a gravidade. A massa é 10, a gravidade a massa é 80, a gravidade é 10, então vai dar 80. Então, você fazendo os cálculos aqui, 2 vezes 0,17, depois passa dividindo, você vai encontrar um valor aproximadamente de 2,4 vezes 10 elevado a 3 newtons. Então a resposta aí é letra D. Uma luminária com peso de 76 newtons está suspensa por um aro e por 2 fios ideais. No esquema, as retas AB e BC representam os fios, cada um medindo 3 metros. Então ela está exatamente no meio, que facilita bastante aqui para a gente. Sabendo que BC é 1,2 e AC e D pontos situados na mesma horizontal, a tração no fio AB em newtons. Então ele quer saber novamente qual é a tração aqui no fio. Vocês observam que existe um padrão aí, né? Então como é que a gente faz? Vocês já viram que a primeira coisa que a gente tem que fazer
a decomposição de vetores. Então, nós temos aqui a força peso para baixo. E aí vai aparecer duas tensões. Vai ter essa tensão aqui, vamos chamar de T. E essa tensão aqui também vamos chamar de T. Como ele está exatamente no meio, essas tensões vão ter módulos iguais. Então, eu nem vou colocar nem T1 e nem T2. Então, a gente vai ter que fazer a decomposição de vetores. Vou colocar um verdezinho aqui. Tx. Tx. Esse vai se embora com esse, porque é a mesma direção em sentidos opostos. E vai sobrar apenas o Ty. Ty. Então, nós temos que Ty mais Ty vai ser igual ao peso. Então, 2 vezes Ty é igual ao peso. Só que essa questão, pessoal, ela não te dá o seno, porque nós sabemos que o Ty é o T vezes o seno de θ. Exata, desse ângulozinho aqui. Só que a gente vai poder utilizar a trigonometria, porque esse ângulo aqui é exatamente igual a esse ângulozinho aqui, ó. E aqui, se você olhar, nós temos um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo, como é que é o seno? É cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, nós vamos pegar, vou fazer logo aqui embaixo, 2 vezes o T vezes o seno, que é o cateto oposto do ângulo é 1,2, dividido pela hipotenusa, que é 3. Ó. A hipotenusa aqui é o lado maior aqui, é 3. Isso tudo é igual ao peso. Quem é o peso? Ele já dá o valor do peso, que é de 76. Então, 2 vezes 1,2 dividido por 3, aí vai dar 0,8. Então, vai ficar 0,8T igual a 76. Então, o T vai passar agora dividindo, né? Então, vamos colocar aqui T igual a 76. Ajeitar aqui, né? Dividido por 0,8. Vai dar uma tensão de 95 newtons. Letra C. Então vamos para a última questão. Um pedreiro decidiu prender uma luminária de 6 kg entre duas paredes. Para isso, dispunha de um fio ideal de 1,3 metros que foi utilizado totalmente sem nenhuma perda, conforme pode ser observado na figura. Então, utilizou um fio de 1,3. Então, é o tamanho do fio total. Sabendo que o sistema está em equilíbrio estático, isso quer dizer que a somatória das forças vai ser 0, determine o valor em Newton da tração que existe no pedaço AB do fio ideal preso à parede. Adote o modo de aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui nós não temos nenhuma novidade. Só que nós temos que agora colocar os valores aqui. Então, vermelho. Então vamos lá. Então, pessoal, tomar muito cuidado com essa questão, porque tem esse pedaço do fio aqui também. Então tem esse fio e esse outro fio aqui. Se a questão diz que é 1,3, então ele é 130 centímetros. Como ele vai perder aqui 30 centímetros, vai sobrar 100 centímetros para o fio aqui em cima. Dividido por 2, então nós temos 50 centímetros cada lado. Por que nós precisamos disso? Porque ele não dá o valor do seno. Se ele não dá o valor do seno, a gente vai ter que calcular o seno. Então a gente tem que saber esse ângulozinho aqui, ó. Então, a primeira coisa, o seno desse ângulo é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto? Então, é 30. E hipotenusa é 50. Então, é 3 sobre... Então, nós temos aqui a força peso. E aí, que é exatamente igual a esse pontozinho aqui, da força peso aqui, né? Até apagar aqui para não confundir. Nós estamos analisando apenas esse pontozinho aqui. E aí tem essas forças de tensão que são iguais. Nós já vimos nas questões anteriores que no eixo horizontal ele se anula, sobrando apenas a parte de cima, que é o TY. Então é 2TY
tem que ser exatamente igual a força-peso. Só que o TY é T vezes o seno de θ. E o peso é massa vezes gravidade. Então, nós temos o seno nós já vimos aqui que é 3 sobre 5. E a massa é 6 vezes 10 aqui. Então, quem vai ser o valor do T? Vai ser 6 vezes 10 dividido. Então, 2 vezes 3 é 6. Ele vai passar dividindo. Ó, e o 5 está dividindo, passa multiplicando. Então, nós temos a tensão de 50 newtons. Então, pessoal, essa é a primeira parte da aula, tá bom? Dei uma estudadazinha no livro de vocês, para não gerar nenhuma dúvida, a gente poder seguir tranquilamente. Qualquer dúvida, poste lá nos comentários. Um abraço e até mais.